Olá, queridos amigos. A igreja de hoje tem algo em comum com a igreja de Éfeso. Nenhuma delas conheceu Jesus pessoalmente ou ouviu diretamente seus ensinamentos. Por isso, a igreja de Éfeso precisou que alguém lhe ensinasse tudo o que havia aprendido em sua própria conversão a Cristo e na caminhada cristã. O apóstolo Paulo pede que sejam imitadores de Deus, ou seja, imitadores de Cristo, pois Jesus deu o exemplo do caráter de Deus e é esse caráter que nós devemos imitar. O apóstolo Paulo apresenta o sacrifício de Cristo na cruz como um modelo que deve ser adotado por todos os cristãos. Devemos nos sacrificar uns pelos outros? Essa é a essência do amor ao próximo. Em um mundo cheio de egoísmo, Paulo expressa essas palavras para que eles não se tornem cristãos hipócritas e egoístas, mas cultivem um amor sincero uns pelos outros, assim como o amor de Cristo. Esse modelo se aplica tanto à comunidade cristã quanto aos lares cristãos. O apóstolo Paulo ensina que um bom imitador de Cristo deve evitar a imoralidade sexual, a cobiça e as conversas tolas, pois esses vícios destroem relacionamentos e denigrem o reino de Deus. Ele lembra os cristãos de que são filhos da luz, chamados a praticar a bondade, a justiça e a verdade, buscando sempre a vontade de Deus e se enchendo do Espírito Santo, ao invés de vinho alcoólico. Por fim, o apóstolo Paulo aborda o papel do marido e da mulher no lar. Ambos devem submeter-se um ao outro, como diz o verso 21. Ele pede que as esposas sejam submissas aos seus respectivos maridos, como ao Senhor, o que é uma releitura de Gênesis capítulo 3, versículo 16. O homem também tem um compromisso no contexto familiar. Ele deve amar a sua esposa como a si mesmo, ou como Cristo ama a igreja. Disposto deve estar a dar sua vida por ela. Esses dois compromissos se complementam, de forma que a orientação de Paulo perde o sentido se somente a mulher ou somente o homem fizer a sua parte. Uma grande bênção está reservada ao lar, onde a mulher escolhe submeter-se ao marido como ao Senhor, e onde o marido ama a esposa, como Cristo também ama a igreja e a todos nós. O casamento é o vínculo mais íntimo que o ser humano pode escolher fazer parte. Portanto, devemos tomar grande cuidado ao formar esse vínculo. Cada cônjuge deve representar Cristo para o outro. Tal é a intimidade e importância desta relação que o Espírito Santo a compara com a relação entre Cristo e a igreja. Versículos 22 até o 32. O amor é uma planta de origem celeste e precisa ser cultivada. Essa planta precisa ser nutrida. Através do amor ao próximo, sentimos o amor de Deus. É através desse amor que lares e comunidades cristãs crescem e pessoas são mudadas pelo amor ao próximo, fundamentado no amor sublime de Cristo. Portanto, sejamos imitadores de Deus e que amemos uns aos outros como Cristo nos amou e se entregou por nós. Tenha um dia abençoado pelo Pai Celestial. Conta-se que certa vez, num leilão de mercadoria de grande valor, foi apresentado um belo cobertor de lã. Sendo de finíssimo acabamento, atraía a atenção de todos. Então o leiloeiro perguntou: quanto dão por este belo cobertor? Um homem levantou a placa do lance oferecendo $1.000. Alguns bancos atrás, uma mulher ergue a placa oferecendo $2.000. Tornou o homem e fez o lance de $4.000. A mulher, não satisfeita, ofereceu 6. Estava estabelecida a competição. Depois de muitas ofertas entre os dois, a oferta chegou ao incrível valor de $12.000, o que agradou muito o leiloeiro, já que aquele foi um lance bastante alto para aquele cobertor. Assim, o martelo foi batido sobre a mesa, ao mesmo tempo em que dizia o leiloeiro: vendido para o senhor Antônio Silva de Prado por $12.000. No mesmo instante, a mulher gritou lá de trás: não pode ser, esse é o meu marido. De fato, os dois que estavam duelando pelo cobertor eram marido e mulher que, sem prestar atenção, pagaram caro por entrar em rivalidade. Esta história nos lembra dos prejuízos de um casamento desunido e que vive em guerra. O 5º capítulo da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, ele aborda a questão da relação entre o marido e a esposa. Na parte final, ele apresenta 3 razões para a submissão da esposa cristã ao seu marido, e então ele também dá 3 razões para os esposos amarem sua esposa. A partir do verso 28 lemos: assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. A expressão como, usada por Paulo neste texto, é importante, pois afirma que um homem deve amar sua esposa como amaria seu próprio corpo, como uma parte dele mesmo. Assim como Eva era uma parte de Adão tirada de seu lado, da mesma forma é a esposa para com o homem, porque ela é uma parte dele. A realidade dessa unidade deve dominar o pensamento e ações do marido no casamento. E assim como uma pessoa não pode se separar do seu corpo, o cônjuge não deveria se separar do outro. Um é uma parte do outro. E sabe, biblicamente o casamento é uma cola sagrada que deveria unir 2 corpos em um só. Desta forma, ferir o cônjuge é ferir a si mesmo. Não se pode magoar o outro sem sofrer as consequências. Por isso que a união é o ingrediente essencial de um casamento.
Para ilustrar isso, basta pensar que quando alguém está tricotando, usa-se 2 agulhas, não é verdade? Uma na mão direita e outra na esquerda. E à medida que se vai tricotando, os 2 fios, o direito e o esquerdo, se unem a fim de formar o tecido, a malha propriamente dita. Assim é um homem e uma mulher no casamento. Apesar de serem diferentes, quando se unem um ao outro através do casamento, suas existências se entrelaçam para gerar uma nova história.